Fala torcida vascaína, antes das notícias, se inscrevam no canal, curta o vídeo e ativa o sininho das notificações, siga também nosso Instagram, o Vascaíno da Bahia. O Vasco já tem o primeiro nome para tentar reforçar seu elenco para 2025. É o atacante Aleph Manga, que está de saída do Coritiba e já recebeu as primeiras sondagens da diretoria vascaína. O jogador encerra seu contrato com o Coxa em 31 de dezembro e ficará livre no mercado. Aliás, ele já está disponível para assinar um pré-contrato com outro clube, mas ainda não fez isso. O CEO da SAF vascaína, Carlos Amodeu, foi quem indicou Aleph Manga ao Vasco. Eles trabalharam juntos no Coxa até o meio deste ano e foi justamente o afastamento do jogador, na altura punido por envolvimento em um esquema de apostas, uma das razões para a saída do dirigente do Alviverde. Agora, no Cruz-Maltino, ele pode reeditar a parceria. Por sua vez, Aleph vê com bons olhos o interesse vascaíno e estaria disposto a dar preferência a uma proposta do clube, caso se formalize. O salário de Manga no Coritiba é de cerca de R$120 mil mensais. Embora já tenha recebido sondagens de clubes das séries A e B do Brasileirão, o jogador ainda não tomou sua decisão. Por conta de sua suspensão, que durou um ano, Aleph jogou pouco em 2024, entrando em campo 10 vezes e marcando um gol. Na carreira, Aleph Manga, de 29 anos, tem rodagem por clubes como Goiás, Maringá e Asa, além do Paphos, do Chipre. No Rio de Janeiro, se destacou por Resende e Volta Redonda. Neste último, aliás, foi um dos melhores jogadores do Carioca de 2021, quando o Esquadrão de Aço chegou até a semifinal. O setor ofensivo é uma das prioridades do Vasco no sentido de buscar reforços para o ano que vem, já que o atacante David, gravemente lesionado, só deverá ficar à disposição a partir do segundo semestre. O Remo havia oferecido R$150 mil de salário mensal ao Aleph Manga, mas o atleta recusou. Outro que vai ser avaliado pela diretoria vascaína é o atacante Matias Vargas, que está na China. O jogador foi oferecido ao Vasco. Após aproximadamente 4 dias fora dos trabalhos em campo, aprimorando sua parte física, Coutinho voltou a treinar no gramado do CT Moacir Barbosa. O jogador não vem tendo uma sequência de jogos, bem provável que só ano que vem ele entre em forma e aí joga a maioria dos jogos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal contra a 777 Partners. De acordo com o site norueguês Josimar Futebol, tanto a 777 quanto a ACAP, seguradora que passou a controlar os ativos da antiga controladora da SAF do Vasco, foram intimadas a prestar depoimentos em uma investigação sobre lavagem de dinheiro. A investigação, que começou meses atrás, pode impactar nos clubes de futebol da 777. A ACAP colocou todos os times à venda, e existe o receio de que o novo problema judicial afaste possíveis investidores. Os investigadores estão examinando se o dinheiro dos segurados das seguradoras da ACAP foi investido corretamente, diz a reportagem da Josimar. Atualmente, existe um processo judicial que interfere diretamente nas vendas dos clubes, da ação movida pela Liadenhal, que entrou com uma liminar contra a alienação dos ativos que antes pertenciam à 777 Partners. Ou seja, qualquer proposta para a compra de um dos 7 times da empresa precisa ser aprovada pelo fundo inglês. Existe, por exemplo, um acordo do dono da Roma, Dan Friedkin, para aquisição do Everton. Como a 777 injetou 200 milhões de libras no clube inglês numa tentativa de compra frustrada, esta transação precisa passar pelo tribunal norte-americano, já que Friedkin precisa pagar o empréstimo ponte feito pela 777 ao Everton. Segundo o Josimar, a ação movida pela Liadenhal impediu a venda da participação minoritária da 777 no Sevilha. Enquanto a 777 enfrenta problemas na justiça, os clubes que pertencem à empresa têm tido dificuldades de se manter e contam com dinheiro injetado pela ACAP para sobreviver às dívidas, o que não é o caso do Vasco. Como o clube carioca retomou o controle da SAF via justiça, não há obrigação de investimento da empresa norte-americana. As partes brigam pelo controle do futebol enquanto buscam um novo investidor. No momento, não há negociações avançadas, cenário parecido com o dos outros clubes. A espera para o retorno de Paulinho aos relacionados do Vasco deve acabar. O jogador foi liberado pelo departamento médico e pode aparecer na lista do técnico Rafael Paiva, na quinta-feira, 21, diante o Internacional.
O Cruzmaltino recebe o Colorado pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 20 horas de Brasília, e caso Paulinho seja opção, ele volta a uma partida oficial após quase 11 meses. Seu último jogo foi no dia 28 de janeiro, diante do Bangu, no Campeonato Carioca. Contratado no meio do ano passado, Paulinho foi um dos grandes destaques da equipe na arrancada contra o rebaixamento. O camisa 18 tomou conta do meio de campo, caiu nas graças da torcida, e ainda marcou um dos gols no duelo contra o Red Bull Bragantino, que manteve o Cruzmaltino na elite. Apesar da ótima evolução, o Vasco ainda mantém cautela sobre o jogador. Ele teve uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. Os prazos estipulados para o jogador foram cumpridos e agora o debate é sobre a utilização do meia. A comissão técnica do Vasco entende a importância de Paulinho para a equipe, mas sabe que o jogador voltará a ser fundamental apenas no ano que vem, já que nos 5 jogos finais ainda precisa recuperar sua forma física e ritmo de jogo. O Vasco soma 43 pontos, 3 a menos que o Bahia, último time que se classificam, neste momento, para a Copa Libertadores do ano que vem, grande objetivo do Cruzmaltino. Com outras prioridades para o elenco, o Vasco precisará se mexer ao fim da temporada para buscar um goleiro reserva. Atual substituto imediato de Léo Jardim, Keiler não deve permanecer. O goleiro está emprestado pelo Internacional até dezembro de 2024. A avaliação sobre Keiler no dia a dia é positiva, mas o alto salário impossibilita a renovação neste momento. O Vasco planeja cortes na folha salarial para ajustar o orçamento de 2025. A informação foi publicada primeiramente pelo perfil Na Torcida Vascaínos. Keiler não atuou em nenhuma partida nesta temporada. Isso porque Léo Jardim não deu brechas. O goleiro titular só não atuou nos 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca, quando o elenco principal estava em pré-temporada no Uruguai. Léo não teve problemas com lesão nem suspensão ao longo do ano e tem sido um dos jogadores mais regulares do Vasco.